Bom dia, paz, meus irmãos, bom dia. Para a mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra, para a nossa reflexão, eu vou ler aqui o que está escrito no livro de Tiago. Tiago tocou num assunto aqui muito importante, muito interessante, e que a gente deve levar em consideração para a nossa vida todos os dias da nossa vida. Isso é de uma profundidade, de uma importância tão grande, que às vezes a gente só acha que é necessário, que é possível, mas não entende que nós precisamos verdadeiramente pensar sobre isso, sobre a maneira como agimos. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 3, diz o seguinte, irmãos: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Que tipo de fonte somos nós? Que tipo de fonte é a nossa boca? O que jorra da nossa boca? O que sai da nossa boca? É para amaldiçoar ou é para abençoar? Ou você acha que às vezes você pode amaldiçoar e às vezes você pode abençoar? Não, irmãos. Tiago diz aqui, não podemos ser assim. Isso não pode ser assim. Da mesma boca não pode ser assim. Não pode proceder bênção e maldição. Ou é bênção ou é maldição. Ou você tem uma boca que abençoa ou você tem uma boca que amaldiçoa. E é interessante, irmãos, que a pessoa mais prejudicada na falta de controle da própria língua é a própria pessoa. É a pessoa que vai sofrer as consequências da falta de controle da sua língua. É a pessoa que, controlada pela língua, destila veneno, é a que mais sofre as consequências, porque ela está plantando algo que não é bom. Não tem como ela colher algo bom de uma semente ruim. Não tem. A pessoa que se deixa controlar pela boca, pelo falar, ela diz coisas que não precisam ser ditas. Ela diz coisas para pessoas que não precisam ouvir tais coisas. Ela provoca injustiça, ela provoca a ira, ela cede à sua boca a maledicência, ela serve ao inimigo. E cá para nós, é tão pouco produtivo, na verdade nada produtivo, falar mal dos outros. Falar mal da sua igreja, falar mal das pessoas para outras pessoas. Que efeito produz isso? O que há de bom nisso? O que isso muda na vida das pessoas? O que isso acrescenta? Que diferença faz isso na vida de quem te ouve, na vida da pessoa de quem você fala e na sua própria vida? Por que perder tempo sendo assim, se ocupando de falar de pessoas?
Se há uma pessoa da qual nós precisamos falar e nós só temos coisas boas para falar, é do Senhor Jesus. Ocupe-se de falar do Senhor. Ocupe-se de falar do Evangelho. Ocupe-se de falar do projeto de salvação do Senhor. Ocupe-se de falar daquilo que realmente pode trazer algum benefício para quem te ouve e para você também. É interessante que muitas vezes a pessoa tem uma vida tão bagunçada, tão atribulada, uma vida em que nada de bom acontece e ela fica tentando entender por que a vida dela é assim. Já observou quais palavras saem da boca desta pessoa? Já observou quantas vezes pessoas que vivem assim estão ocupadas de julgar os outros, estão ocupadas de colocar defeitos nos outros, de apontar erros dos outros? Aliás, quem não controla a própria língua é especialista em julgar a vida dos outros, só não olha para dentro de si mesmo. Só não observa o que faz da vida. Só não observa com o que tem se ocupado. Não observa somente o seu proceder, mas o proceder do outro está na ponta da língua. Gente assim não tem uma vida boa, não. Não tem uma vida fácil também, não. Mas continua se ocupando de falar do outro, de observar a vida do outro, de apontar as falhas, os erros, os defeitos do outro, mas não é capaz de olhar para dentro de si mesmo. E mais, talvez no desespero essa pessoa percebe que ela precisa voltar-se para o Senhor, abrir a sua boca para clamar ao Senhor. Mas é possível jorrar água doce e amarga da mesma fonte? Você acha mesmo que a oração de quem usa a sua boca 24 horas por dia para falar dos outros, para falar de situações, para apontar erros, defeitos, para caluniar, para amaldiçoar, você acha mesmo que a oração desta pessoa chegará aos céus? Será isso possível? A pessoa que não abre a sua boca para profetizar a respeito dos familiares, a respeito da própria vida, que não abre a sua boca para agradecer, mas está sempre pronta para murmurar, para reclamar, para encontrar uma dificuldade. Tem gente que enxerga tudo como uma bênção, enxerga tudo como um milagre. Mas tem gente que consegue ver problema no meio do milagre. Tem gente que consegue ver dificuldade quando uma porta se abre, em vez de concentrar-se em viver, em desfrutar daquela possibilidade, daquela porta que se abriu. Não, a primeira coisa que ela enxerga é a dificuldade e começa a falar. E continua falando, que essa pessoa não para. Não pode ser assim, meus irmãos. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os irmãos, que são os homens que são feitos à semelhança de Deus. Não pode ser assim. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. E ele questiona, coloca a gente para pensar, faz a seguinte pergunta: acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? A gente sabe a resposta: não pode. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira? Figos ou uma videira produzir figos? Não pode. Se o que você semeia com a sua própria boca é maldição, o que você vai colher também é maldição. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Essa é mais uma das áreas de nossa vida que a gente precisa observar constantemente. Estar sempre atento, sempre vigilante. Talvez a gente vai sendo levado pela vida, vai achando normal, vai achando comum e vai tocando a vida. Falando dos outros, falando do trabalho, falando da igreja, fala de todo mundo, fala da política, fala mal de todo mundo, ninguém presta. Já ouviu acreditar que na boca de quem não presta, ninguém serve? É mais ou menos isso aí. Então, observe bem o que você tem plantado, o que você tem semeado. Observe bem que tipo de fonte é a sua boca. Tome cuidado com isso, para que ao invés de servir ao Senhor e ser bênção, profetizar vida na vida de outras pessoas, você não esteja servindo ao inimigo. Pense nisso em nome de Jesus. Pai querido, soberano Deus, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus, nós te agradecemos por esta manhã e por esta palavra.
que veio para nos moldar, nos aperfeiçoar, nos fazer refletir sobre a maneira como nós nos comportamos, sobre o nosso modo de falar, sobre as palavras que saem de nossas bocas. Ajude-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a controlar este órgão tão poderoso, tanto para o bem como para o mal. Ajude-nos a servir ao Senhor com a nossa boca. Ajude-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.